Gênesis no capítulo 1. Vou ministrar uma palavra que Deus me deu essa semana. Até o Bruno estava lá comigo, né? Eu ministrei numa igreja em Poá. E Deus tem ministrado ainda comigo essa palavra. Eu ministrei, foi na terça-feira. E de lá para cá ainda o Espírito continua ministrando ao meu coração a respeito dessa palavra. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco através dessa palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 1, no versículo de número 26. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então olhe para a pessoa que está próxima de você e diga assim: você é a imagem e semelhança de Deus. Agora você é a imagem e semelhança de Deus no estereótipo, por fora ou por dentro? Você é a imagem e a semelhança de Deus no espírito. Porque na carne, Deus não é carne, então nós não nos assemelhamos a Ele na carne. Deus não é almático, então nós não nos assemelhamos a Deus na nossa alma. Deus é espírito, então a semelhança e a imagem de Deus está relacionada ao nosso espírito. Amém? É o nosso espírito, é aquilo que nós somos na essência. Você não é isso que eu estou vendo. Você é muito pior do que isso que eu estou vendo. O pastor Daniel disse aqui: será que se hoje Deus falasse assim: olha, pode colocar no telão a semana de um por um, como é que foi a sua semana? Aonde ninguém estava te vendo, aonde ninguém estava te enxergando. Será que Deus poderia passar no telão hoje a sua vida essa semana? Fala: olha, eu vou passar aqui a sua vida hoje, para todo mundo saber o que você fez quando ninguém estava te vendo. Será que Deus poderia passar no telão hoje? Sim ou não? Não responda. Mas em Gênesis ele vai falar que ele criou o homem à sua imagem, à semelhança dele, ele nos criou. Ou seja, Deus nos criou puro, simples e amável. Diga assim: Deus me criou puro, simples e amável. Deus me criou dentro de um ambiente puro, onde não havia maldade. Deus me criou dentro de um ambiente onde não havia segundas intenções. Deus me criou dentro de um ambiente que não havia bajulação. Deus me criou dentro de um ambiente que não havia pecado. Deus me criou dentro de um ambiente santo, e este ambiente santo é puro. Aí também Deus me criou dentro de um ambiente simples. Eu fui gerado na simplicidade. Tão simples que Deus não me deu nem roupa quando eu nasci. Quando Ele me formou e quando Ele te formou, você não saiu do ventre da sua mãe de calça jeans e camiseta. Você saiu como? Nu. Por quê? Como que Ele criou o homem? Nu. Então Deus cria o homem num ambiente puro. Deus cria o homem num ambiente simples. E Deus cria o homem num ambiente amável, cheio de amor. Tanto que quando nós nascemos chorando de tanto amor, né? Mas Deus nos criou dentro deste ambiente. E qual era o amor envolvido? O amor dele para comigo e para com você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo.
Deus amou a criação. Então Ele nos cria neste ambiente simples e puro. Mas em Gênesis capítulo 3, olha aí o que diz o versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Você já criou algo bom que você ficou admirando? Uma vez minha esposa fez um bolo que ela não queria comer, tão bonito que ficou o bolo. Falou, vamos ter que comer, está tão bonito, sabe aquele bolo quase perfeito? E ela ficou olhando para o bolo e falou, que dó de cortar esse bolo tão perfeito. Porque quando nós criamos algo bom, nós ficamos admirando aquilo que nós criamos. E assim foi Deus. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele descansou, Ele celebrou a criação do homem. E aí Ele vinha todo dia no jardim conversar com o homem. Gênesis 3:8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Até aí só. Ou seja, o homem ele passeava para conversar agora comigo e com você na representatividade de Adão. Então ele vinha conversar com Adão todo dia. E aí, como é que foi seu dia? E aí, está correspondendo àquilo para o que eu te criei? E dentro deste ambiente puro, simples e amável, Deus correspondia a Adão e Adão correspondia a Deus. Dentro deste ambiente de santidade, a glória de Deus se manifestava todo dia no jardim. Mas o homem não se contentou com o ambiente puro, o homem não se contentou com o que é simples, e o homem não se contentou com o ambiente amável. O homem ele é insatisfeito na sua natureza. Para o homem nunca nada está bom, e nunca tudo está bom. Se ele tiver o melhor carro do ano, ele vai reclamar. Se ele tiver a melhor roupa da grife, ele vai reclamar. Se ele estiver na melhor igreja, um dia ele vai reclamar. Se ele estiver no melhor trabalho, um dia ele vai reclamar. Se ele estiver ganhando sem trabalhar, ele vai reclamar. O homem por si é insatisfeito. Mas essa insatisfação veio não pela criação de Deus, mas pela natureza do homem, que foi gerada depois do pecado. Gênesis 3:6 diz assim, 3:5. Porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os olhos de ambos. Não. Porque Deus sabe no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis, diga assim, como Deus. Satanás, por que ele caiu do céu? Porque ele quis ser como Deus. Então Satanás pega a natureza dele agora e de forma bem sorrateira começa a implantar essa natureza em Eva, ou na mulher. De forma bem sorrateira ele começa a ministrar ao coração da mulher que ela poderia fazer algo que Deus havia dito para ela não fazer. Deus fala assim: o dia que comer da árvore do bem e do mal, morrereis. E aí o diabo vai dizer para Eva, ou para a mulher, ainda ela não se chamava Eva, diz para ela assim: você não vai morrer, certamente não morrerás. Mas o diabo ele não mostrou grandes coisas, como ele tentou fazer com Jesus. Jesus ele pega, ele fala, transforma a pedra em pão. Depois ele pega Jesus, viu que não funcionou, coloca Jesus no pináculo do templo, no alto do templo, e fala, olha, tudo isso te darei. Aí ele viu que ainda não funcionou, ele vai de mais uma etapa, fala, então lança-te daqui para baixo. Mas para a mulher não. Para a mulher ele mostrou coisas simples, porque ela foi gerada num ambiente de simplicidade. Ele não deturpa grandes coisas. Ele pega uma palavra simples. Deus falou que você vai morrer, certamente você não vai morrer não.
comer só uma frutinha não tem problema. Vamos dizer que essa fruta fosse a maçã, né? A gente não sabe se era jaca, melancia, mas olha, dá só uma mordidinha nessa fruta, não tem problema. E aí a mulher olha e fala: bom, é verdade, diante de todo este ambiente glorioso, o que é uma mordida numa fruta? Algo tão simples, algo tão despretensioso. E ela comeu. Aí a Bíblia diz que não aconteceu nada. Mas diga para a pessoa que está do teu lado assim: um dia a casa cai. Porque eu ministrei uma vez uma mensagem: o errado dá certo até que, não é? Então ela falou: bom, não aconteceu nada. Não apareceu nenhum anjo com espada de fogo, não apareceu nenhum demônio, não apareceu nada. Aí ela chega para o homem e diz assim: olha, come, porque eu comi, não aconteceu nada. Olha, eu já fiz, deu nada errado, faz também. Talvez Adão deve ter dito: não, mas Deus falou para não comer. Que nada, eu comi. O problema é que a autoridade e o governo não estava sobre ela, estava sobre Adão. E aí Adão fala assim: bom, você comeu, não deu rolo, não deu BO, não, tudo tranquilo, a casa não caiu não, então beleza, vou comer. Aí a Bíblia fala que a hora que o homem comeu, então abriram-se os olhos de ambos. Depois que ele foi no papo dela, de que, não pega nada, isso aí não tem problema, isso aí é... Pequenas concessões geram grandes consequências. Deus me falou isso essa semana. Deus me deu essa frase: cuidado, porque pequenas concessões geram grandes consequências. Na verdade, essa palavra Deus começou a ministrar quando eu ministrei aqui para os casais na semana passada. Deus me deu essa palavra de Eva. Uma pequena coisa simples, que é comer uma fruta. Algo tão pequenininho, e talvez você já tenha ouvido alguém dizer para você assim: faz isso, não tem problema, pega nada. Já ouviu alguém dizer isso para você? Não, que não vai dar nada não, faz, eu já fiz já. Só que uma hora a conta chega. Uma hora aquilo que nós estamos fazendo em oculto vai ser colocado no telão à vista de todos. Porque foram pequenas concessões que nós fomos gerando, pequenas aberturas que nós fomos dando, que vai ter uma hora que não vai ter como suportar a pressão. Você já viu aquelas barragens, aquelas comportas de represa? Você pode fazer um buraquinho ali e vai falar: não, e nem só vazou uma gotinha d'água. Então dá para fazer outro buraquinho. Só que de buraquinho em buraquinho vai enfraquecendo a estrutura. E tem uma hora que a estrutura não aguenta e rompe, quebra, cai. E essas pequenas concessões, elas vão trazendo grandes consequências. Diga assim para a pessoa que está próxima de você: o diabo, e guarde isso, diga assim: o diabo não quer roubar o seu presente. O diabo não está nem aí com hoje. Você acha que o diabo está preocupado em roubar o que você vai conquistar hoje? O diabo, ele quer roubar o teu futuro. Pode ver que ao longo da Bíblia o diabo sempre atacou ou tentou destruir Moisés quando? Quando ele estava grandão? Quando ele já estava lá, o homão? Não. O diabo tentou destruir Moisés onde? Quando nasceu. O diabo quis roubar o presente de Moisés? Não, o diabo sabia o que Moisés se tornaria no futuro. Então ele queria destruir o futuro de Moisés. Porque ele, matando Moisés ainda pequeno, ele destruía todo aquele que Deus iria projetá-lo como libertador de Israel. Quando Jesus nasce, o diabo quis matar Jesus naquele momento.
Então, às vezes a gente fica muito preocupado, o diabo quer me matar, o diabo quer me matar, o diabo quer me matar. Não, o diabo não quer matar o seu presente, o diabo quer roubar o teu futuro. Então cuidado que pequenas concessões hoje trazem grandes consequências no futuro. Mas pega nada, é só um negocinho. Não pega nada, é só um pouquinho. Não pega nada, é só um minutinho. Não pega nada, é só. E aí por Eva pensar assim, que é só uma mordidinha, ela influenciou outras pessoas. Quem era a outra pessoa? Quem? E o diabo roubou o que de Eva? Roubou o que de Adão? Roubou a pureza. A Bíblia fala o quê? Que olharam um para o outro e se envergonharam. Porque estavam o quê? Nus. Aquilo que era comum, aquilo que era simples, aquilo que era puro, se perdeu. Os olhos da mulher agora e os olhos do homem começaram a enxergar maldade em tudo, Valmir. Tudo que eles olhavam, eles tinham segunda intenção. Já viu aquela pessoa que não é cristã, né? Aí a pessoa abaixa para pegar o negócio e vai, cuidado, hein? Já viu essa brincadeira? Uma mente impura só pensa coisas impuras. O ambiente que o homem foi criado era um ambiente de pureza, onde não havia impureza. Mas Satanás conseguiu implantar a impureza no coração da pessoa. Tem pessoas que tudo que olham vê maldade. O pastor passou do meu lado e não cumprimentou. Deve estar bravo comigo, só pode. Você perguntou se o pastor está bem? Pastor, está tudo bem? Estou achando que você hoje passou por mim, não me comentou, está tudo bem? Você não é assim? Mas aí o nosso olhar impuro pensa o quê? Não, ele está contra mim, ele não quer me cumprimentar, ele não gosta de mim. Se alguém faz um negócio no trabalho, a pessoa já pensa com segundas intenções, né? Fulano fez para me atacar. Mas ele já... Não, mas tem certeza. Nós pensamos pelos outros. Já pensou pelos outros? Às vezes você pensou, a pessoa fez isso para me atacar, e a pessoa nem sabe. Quantas vezes a gente lê em direta no Facebook? Eu leio em direta no Facebook todo dia, né? Aí a gente fica, será que é para mim? É assim ou não é? Aí você começa a fazer um raio-x da sua vida. Aí o Guilherme postou um negócio no Facebook, eu acho que é indireta para mim. Aí eu começo a fazer um raio-x do meu relacionamento com o Guilherme. Fala, deixa eu ver, segunda eu não maltratei eles, terça eu não falei mal para ele, dele. Não, então eu acho que não é para mim essa indireta. Mas a nossa mente impura acha o quê? Que tudo é para me ferir, que tudo é para me atacar. Se o outro fez alguma coisa perto de mim, a minha mente impura vai dizer o quê? Ele fez para te atacar. Às vezes eu acho, na minha mente impura, eu acho que a minha filha de 4 anos está me provocando. Ela nem sabe o que é provocação. Esses dias nós estávamos na casa de uma pessoa, e minha filha, sabe o que ela fez? Vou confessar para vocês, só para quem está assistindo. Ela fez assim. Aí todo mundo, olha o que ela está fazendo. E aí eu e minha esposa, onde você aprendeu isso? Mente impura. Aí eu falei, filha, o que você quer dizer com isso? Ela, papai, toda a glória para Jesus. Porque para ela esse dedo é igual esse dedo, igual esse dedo, igual esse dedo, igual esse dedo. Porque ainda ela vive dentro de um ambiente puro na mente. Mas a nossa mente impura olha para uma criança de 4 anos e diz assim, onde ela aprendeu isso? Ela está querendo, filha, misericórdia, abaixa esse dedo. E aí eu e minha esposa fomos entender que nós, na repreensão, nós despertamos uma curiosidade do que significa esse dedo, que ela não sabia. Aí depois ela ficou, papai, mas por que não pode fazer assim? Eu falei, filha, abaixa o dedo. Não, mas por que não pode? E aí a gente falava para ela assim, filha,
aponta para a pessoa, ela apontava. Aponta para o outro, ela apontava. Ou seja, para ela um dedo é igual ao outro dedo, que é igual ao outro dedo. Porque ainda ela vive num ambiente de pureza. Mas a nossa mente caída é impura. E a gente pega aquilo que é puro e ensina o que é impuro. Porque minha esposa chegamos até a conversar, acho que é bom a gente explicar. Que bom explicar para uma criança de 4 anos, ela vai entender. Então Satanás conseguiu roubar isso, a pureza de nós. Satanás conseguiu roubar a simplicidade. Para nós o simples estava bom. Quem é convertido há mais de 15 anos? Mais de 15 anos. Há mais de 15 anos, a hora do louvor, como que era a luz da igreja? Vou colocar nem 15 anos, há 5 anos atrás. E agora? Vamos apagar. Porque senão Deus não está. Mas Deus sempre esteve na luz acesa, por que agora está na luz apagada? Cria um ambiente gostoso, não tem problema. Mas nós perdemos a essência do simples e complicamos aquilo que é simples. Coisa simples, nós perdemos a essência da simplicidade. Nós achamos que Deus se manifesta nos grandes, e Deus está se manifestando a cada dia nos pequenos. Você conhece igrejas grandes que você vê pela internet? Sim ou não? Mas você sabia que isso é só 5% das igrejas no Brasil? 95% das igrejas do Brasil não tem mais de 100 membros. Sabia disso? 95% das igrejas do Brasil são igrejas até 100 membros. Mas que geram um grande impacto na vida de pessoas. O diabo quer roubar o que? A simplicidade. O diabo quer dizer assim, não, para você realizar tal coisa, você precisa de todo um aparato. E eu estou usando igreja como exemplo, mas isso é na nossa casa. Em casa eu tenho uma TV de 40 polegadas, não é smart, é LED, mas não é smart. Mas aí tem um aparelhinho que chama Google Chrome, que a gente coloca lá para ficar smart, né? O paliativo da smart. Mas 10 anos atrás a TV não era nem, a TV era dessa largura, né? Eu me lembro quando eu ganhei a TV 29 polegadas, tela plana de tubo. A TV era dessa largura assim, ó. E aí aquilo que era simples, hoje a gente compra de LED, depois a Smart LED, a Smart Ultra K, 4K, 4 não sei o que, e agora já lançou a 10K, e a gente passa na loja e fala, eu preciso de uma dessa, como se uma TV Ultra Super Mega K fosse mudar a nossa vida. Eu não tenho mais prazer na TV que eu tenho, eu não tenho mais prazer no carro que eu tenho, e aí nós não vamos tendo prazer na família que a gente tem. Minha família é muito simples. Mas é na simplicidade que nós somos gerados. E num ambiente de amor. Agora, para amar alguém, a gente precisa de algo em troca. Para amar alguém agora, a gente precisa ter todo um estudo da vida da pessoa. Para amar alguém agora, nós precisamos ver o corresponder deste amor, senão nós não amamos. E Jesus, Ele amou o próximo. Abra sua Bíblia comigo. Antes de você abrir a Bíblia, não, abra lá, em João capítulo 3. E o problema é que essa pureza, essa simplicidade e esse amor, ela se perdeu logo já depois do pecado. Caim matou quem? Quem Caim matou? Abel. Depois tem a Torre de Babel, que a corrupção tão grande entrou no coração do homem, que o homem quis glorificar o seu nome através dos seus feitos. E aí foi, né? Moisés matou, Abraão mentiu, Josué foi incrédulo, e aí foi cada homem agora explanando a corrupção do seu coração de uma forma.
Agora olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você tem jeito, meu irmão. Você é impuro, você é complicado e você não ama, mas tem jeito. Porque a natureza do céu estava no homem. Amém? Diga assim: a natureza do céu estava em mim. Mas aí o diabo vem e troca dentro do homem a natureza do céu pela natureza do inferno. O diabo coloca em nós, através de Adão, a natureza dele, que era uma natureza impura, uma natureza de desamor, uma natureza complicada, uma natureza corruptiva. Ele pega e implanta isso em Eva. E através de Adão isso se espalha por toda a humanidade. O homem se tornou corruptível, o homem se tornou um homem que não ama, um homem complicado, um homem impuro. Nós vivemos uma geração de pessoas impuras. Mas como há jeito para tudo isso? Jesus olha para Nicodemos e fala: cara, tem só um jeito: nascer de novo. Só há um jeito do homem agora purificar os seus caminhos. Só há um jeito do homem voltar à essência do que era. Só há um jeito do homem voltar à origem, voltar a ser a imagem e a semelhança de Deus. Porque nós fomos gerados à imagem e semelhança de Deus. Mas só há um jeito agora: é você nascendo de novo. E de que forma vai nascer de novo? Nascendo da água e do Espírito. É o Espírito agora conduzindo a tua vida. É o Espírito agora sendo o agente de direção para você. Amém? E aí ele diz assim: olha, você vai ter que nascer de novo, para que a natureza de Deus habite em você. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, no versículo 14. E só há um jeito de nós resgatarmos essa imagem e semelhança de Deus. Não é vindo para o culto toda hora. Sabe por quê? Pessoas vão ao culto todos os dias e continuam numa vida de pecado. Pessoas vão à igreja todos os dias e continuam andando segundo seus próprios caminhos. As pessoas, elas se perdem naquilo que é simples, elas não se perdem naquilo que é complicado. E eu quero liberar essa palavra nesta manhã, que nós voltaremos a viver a simplicidade do Evangelho. Amém? Nós voltaremos a viver a pureza da palavra de Deus. Que a minha mente, a sua mente, se há alguma fama, que pense nas coisas que são do alto. Mas em Colossenses 1,14 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Só há redenção deste homem corrupto agora pelo sangue de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. O qual, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível. De que forma eu volto a ser a imagem e semelhança de Deus? Deixando Cristo habitar verdadeiramente na minha vida. E então Cristo, que é a imagem do Deus invisível, resgata na minha essência a imagem e semelhança do Deus invisível. E os meus frutos a partir de então serão frutos que glorifiquem a Ele. Eu não vou querer construir torre para que o meu nome seja glorificado. Eu não vou querer matar o meu irmão com palavras. Eu não vou querer mais oferir o meu irmão com palavras, porque agora a natureza de Cristo está em mim. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: olha, se tem alguma coisa que é bom, é você pensar nas coisas do alto. Pense naquilo que é de boa fama. Pense naquilo que é respeitável. Se coloque no lugar do seu próximo. Isso chama-se empatia, você colocar-se no lugar do outro. Antes de julgar se o outro está errado, coloque-se no lugar do outro. Antes de apontar o dedo para alguém, entenda que este alguém é tão falível quanto você.
E aí Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 22, de todos os mandamentos, qual é o mandamento? Só há dois: amar a Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Você vai dar um presente para alguém, dê como se fosse para você. Ah, é fácil? Lógico que não, é difícil. Porque antes de dar alguma coisa para alguém, nós listamos todos os erros dele, né? Deixa eu ver se o Valmir merece. Não merece, que não merece. Não merece também, não merece. Ah, vou comprar só uma lembrancinha. Eu ia comprar um presente. Ah, vou comprar só uma lembrancinha que ponto negativo caiu aqui. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você merece tudo de bom. Agora diga para ele assim: eu quero ver. Então, agora ninguém falou. Mas nesse ambiente que nós somos criados, e é isso que nós precisamos resgatar. Parar de julgar os outros segundo a nossa mente, parar de apontar os outros, parar de falar mal. Olha, eu já estou cansado, não estou falando da coinonia, da igreja. Estou cansado de ver pessoas dentro da igreja falando mal umas das outras. Que evangelho é esse? Que está no culto falando mal, que sai do culto falando mal, que vai para casa falando mal. Que evangelho é esse? Eu não conheço esse evangelho. Jesus não falava mal nem dos fariseus. Jesus ele olhava na cara do fariseu e falava assim: você é um endemoniado. Mas fala na cara. Fala, sua boca fala uma coisa, mas seu coração está longe. Você me honra só com o lábio, fica me bajulando, mas você não pensa isso de mim. Jesus falava na cara da pessoa. Mas a igreja hoje é uma igreja fofoqueira. É uma igreja que busca seus interesses. Entenda bem, não estou falando da coinonia no geral. Porque eu converso com pessoas de outras igrejas. Às vezes vai encostar no irmão da outra igreja. Não, pastor, eu quero falar. Não, você viu o irmão lá, o outro pastor lá? Não, irmão, não vi. Se fosse para mim, eu estaria lá. Mas uma igreja que não entrou ainda no ambiente de pureza. Tem hora que eu falo: Deus, me leva, porque o negócio está feio. E eu não estou brincando não, estou falando sério. Não que eu peço para morrer, né? Mas eu falo: Jesus, volta logo, o negócio está feio. Porque as pessoas elas entram e saem da igreja sem transformação de vida. Porque não querem entrar no ambiente novamente de pureza e de santidade, de pureza e de simplicidade, de pureza e de amabilidade. Nós chegamos na época do Natal e o espírito natalino, não existe espírito natalino, é o Espírito de Deus que habita em mim 365 dias por ano. Sabe o que minha esposa disse? Essa é a melhor declaração de amor que o marido pode ouvir da esposa. Ela disse assim: não precisa me dar nada de Natal, por favor, não me dê nada. Eu falei: sério? Ela: sério. Sabe por quê? Porque eu já dou o ano inteiro. Eu falei: não, mas eu tenho que dar alguma coisa. Então pode dar alguma coisa simples. Mas por quê? Porque eu já semei o ano inteiro. Então não vai chegar no Natal, agora eu vou pagar tudo que eu não dei o ano inteiro. Não, eu já semei o ano inteiro. Não tem uma data, não tem um aniversário de casamento. Tem gente que no aniversário de casamento leva a esposa até para a lua. Mas isso é peso de consciência, porque o ano inteiro não levou. Aí agora que é o nosso casamento... Não, sabe o meu aniversário de casamento? Nem lembro onde eu passei esse último aniversário de casamento. Você vê como foi tão marcante. Eu nem lembro agora. Rafael, saí para jantar. Eu não vim no culto, por isso que os irmãos lembram que eu saí. Mas espera aí que eu vou lembrar. Nossa, fomos comer no shopping. Eu, a Marinês e a Rebeca. Não foi num mega restaurante, não foi com a melhor roupa. Só tiramos um dia para fazer aquilo que nós já fazemos todos os dias. Sabe por quê? Porque eu tento gerar na minha casa um ambiente puro, simples e amável. Eu não preciso de um dia especial para me santificar. A minha vida é uma busca de santificação diária. Tem gente que fala: pastor, você não vive uma vida de jejum? Não, não vivo uma vida de jejum. Eu faço jejum uma vez ou outra por um propósito específico. Por quê? Porque eu gero este ambiente na minha vida. É isso que Cristo está falando para Nicodemos: Nicodemos, se você nascer de novo, você não vai ficar precisando nascer todo dia. Nasceu uma vez só, Nicodemos, mergulhou, já era. Agora viva uma vida pura, uma vida simples, uma vida amável. Quando
era pastor em Bertioga, tinha um jovem lá, ele faleceu já, e ele era meio pancadão assim, né, e aí meu, beleza, tal. E ele tinha, né, o Fábio vai lembrar, ele tinha HIV. Então ele chegava lá na igreja, ele andava assim, ó. Para ele chegar, né, demorava 2 dias para chegar. Aí ele chegava, pô meu, beleza, paz. E toda vez que tinha batismo, ele queria se batizar. Todo dia. Aí eu falava, meu, por que você quer se batizar todo dia, toda vez que tem batismo? Não, meu, é que eu dei umas pisadas na bola. Aí eu me lembro, foi num dia de Natal, numa véspera de Natal, uma chuva torrencial. E eu passei, fui até o final do Indaiá de carro. A hora que eu... quem conhece lá, o Indaiá tem um cantão, eu fui no mercado, no cantão do Indaiá. A hora que eu paro assim, ele tomando uma surra de 4 policiais, mas apanhando mesmo, mas pensa um cara apanhando. E o cara apanhando, os policiais chutando ele. Eu saí do carro no meio da chuva, entrei no meio dos policiais, falei, meu, o que você está fazendo? O cara é crente. Aí o policial tira do bolso assim um pacote de maconha. Falei, é crente? Olha o que eu peguei com ele aqui. Pino de cocaína e de maconha. Falei, o que eu peguei com ele aqui. Eu falei, meu, que isso? Pô, meu, tudo estourado, sangrando. Pô. Eu falei, meu, ele tem HIV. Aí os policiais falaram, por que você acha que eu estou chutando? Tipo, não estou pondo a mão nele, né? E aí depois você vai entender porque a pessoa quer se batizar todo dia. Porque não vive um evangelho puro e simples. E a partir daquele dia a vida dele mudou. Ele decidiu entrar num ambiente de pureza e de santidade. Mas por quê? Um dia a casa caiu. O pastor passou bem no temporal, bem na hora que ele estava apanhando a polícia. Então às vezes a gente deixa para entrar nesse ambiente puro quando a casa cai, e aí já é tarde demais. Então olha para o irmão que está do teu lado e fala, deixa Cristo fluir, irmão. Deixa Cristo fluir, um ambiente de pureza, de simplicidade, de santidade. Aleluia. E que nós possamos ser esses agentes da manifestação da pureza do céu, que eu possa ensinar as crianças a pureza do reino, que eu possa ensinar a pessoa que está chegando hoje a olhar para a minha vida e dizer, olha, pode imitar a minha vida, porque a minha vida está imitando a Cristo. O que é ser crente? É olhar para a minha vida, olha para mim. Você é falível, você é falho. Sim, eu sou, mas você vai ver que eu estou tentando falhar cada dia menos. Eu não sou perfeito, eu não vivo num estado de perfeição, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, que nós vamos o quê? Chegar ainda todos à unidade da fé. Ainda nós vamos chegar à estatura do varão perfeito. Ainda não somos perfeitos, mas nós buscamos em Cristo essa perfeição. Então que nós sejamos uma igreja que manifesta Cristo. Amém? Que a nossa fala manifeste a Cristo, que o nosso andar manifeste a Cristo, que eu tenha coragem de um dia chegar para Deus e falar, Deus, pode pôr no telão a minha semana, porque essa semana eu me superei, foi top a minha semana. Não pensei nada mal, não vi nada mal, não toquei nada mal, não falei nada mal, e ainda que teve uns deslizes, mas foram os deslizes corriqueiros da vida, né? Tem hora que a gente dá uma mentidinha e fala, ai Deus, perdão, foi mal, não é? Tem hora que a gente dá uma olhada e fala, ai Deus, estava até falando isso ontem à noite, uma vez quando eu fazia teologia, e um rapaz perguntou ao professor, professor, né, mas era pastor também, quando eu peco, se eu estiver diante de um semáforo, parado com o meu carro, passou uma mulher nua diante do meu carro, e eu estou parado, eu pequei? O professor falou assim para ele, não. Aí ele falou assim, mas eu vi ela nua, mas você viu inconsequentemente, você não estava lá, parado, ela passou. Ele falou, então quando que eu peco? Quando você vira o olho para a direita. Ou seja, você deu a seguidinha, já aí você pecou. Por quê? Eu não tenho como impedir de que algumas coisas aconteçam diante dos meus olhos, mas a partir do momento que eu me seduzo por isso, aí sim eu pequei.
Então é esta pureza. Você vai ver Jesus caminhando. Sabe qual era a preocupação de Jesus? Eu preciso implantar o reino de uma forma muito rápida. Eu não tenho tempo para ficar falando da vida dos outros. Eu não tenho tempo para ficar ingerindo na vida do outro. Eu preciso curar, eu preciso libertar, eu preciso sarar, eu preciso ressuscitar. Há milhares de pessoas esperando um milagre, e eu sou agente de milagre na vida dessas pessoas. Eu quero dizer isso para você nessa manhã. Você é o agente de milagre na vida de um monte de pessoas que estão precisando de um milagre hoje. A sua oração pode curar alguém. A sua intercessão pode salvar a tua família. Você crê nisso? Sim ou não? Que a sua oração pode trazer salvação para a sua casa. Aí tem gente que, eu já vi intercessor incrédulo lá, pastor Aronato, já viu lá, Abraão ficou orando, Deus salvou o sobrinho de Abraão. Por mais que Deus não salvou a cidade, mas a preocupação de Abraão não era a cidade, a preocupação de Abraão era a sua família, e Deus salvou Ló. Sim ou não? Ponto. E para encerrar, abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 2. Que nós busquemos ser a imagem e a semelhança do Cristo, que a identidade dele seja gerada em nós. E que eu olhe o meu próximo com a pureza do olhar de Deus. Que eu possa me comover com o problema do próximo. Amém? Acharam aí em Filipenses 2:5? Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. O que é sentimento? É sentir. Que você possa sentir como Jesus. Que você possa manifestar como Jesus se manifestou. Que nós como igreja, nós possamos nos mover como Jesus se moveu. Que nós como Jesus possamos olhar no olho das pessoas. Que nós como Jesus possamos encarar as pessoas de frente, olhando para elas e dizendo assim: olha, eu te amo. Porque quando eu desvio o meu olhar, tem pessoa que você conversa, ela está olhando para o chão, ela não olha para você, você fala: o que tem? Está acontecendo uma? Não, não está. Nossa, então me olha. Não. Jesus olhava no olho das pessoas e dizia assim: olha, eu te amo. Ele olhava para o rico, falava: eu te amo. Olhava para o pobre, falava: eu te amo. Jesus curava o pobre, Jesus curava o rico, Jesus curava o adulto, Jesus curava a criança. Ele era um instrumento da manifestação da glória de Deus. Amém? Que nós sejamos esse instrumento da manifestação da glória de Deus. Que nós possamos viver verdadeiramente o ambiente do céu aqui, dentro de nós. O ambiente do céu não é aqui, no local. O ambiente do céu, ele se manifesta aqui. Por isso que o céu é a nossa origem, não é o nosso destino. Nu vim e nu tornarei, Jó disse. Ou seja, eu vim de Deus e eu volto para Ele. Mas quando eu voltar para Ele, eu volto dentro de um propósito eterno. Então que você se coloque na condição de Cristo, no ambiente puro. Diga assim comigo: eu preciso ser mais puro. Sim ou não? Precisamos. A gente precisa ser mais simples. A gente não precisa de tantos aparatos na igreja, na casa, no trabalho, para realizar aquilo que é simples. É tão simples. Tem pessoas que estão esperando para me convidar para jantar faz 1 ano e meio, 2 anos. Não, pastor, eu só vou arrumar minha casa, aí eu te chamo para jantar. Fala: irmão, se você for na minha casa hoje, você vai ver que você é um palácio. Ou não. Mas é o ambiente que você vive. Não, mas espera, eu tenho que reformar minha casa. Não, espera, eu tenho que comprar os pratos bons. Não, espera aí, eu preciso criar um ambiente. A glória e a comunhão se manifestam na simplicidade. Quando a gente faz isso, nós queremos criar um ambiente mentiroso. Às vezes você vai jantar na casa de uma pessoa, parece que é a família mais perfeita, né?
Você sai de lá até assim, caramba, oh Deus, não é assim, pastor Daniel? Fala, rapaz, parece que tudo aqui é perfeito nessa casa. Será que é perfeito? Ou nós criamos um ambiente mentiroso para mostrar aquilo que nós não somos? É assim ou não é? Quando você chama alguém, vai na sua casa, o que você faz? Você abre o guarda-roupa, pega aquele pacote de roupa, enfia tudo lá e tranca as portas, até amarra as portas para não ter briga de cair, né? Corre, limpa o banheiro, corre, lava a louça, corre. Ah, porque o fulano está chegando. Ou seja, eu faço isso também. Ou seja, nós criamos um ambiente que não é verdadeiro para quem chega e fala, uau, que perfeição. Então deixa alguém chegar na sua casa quando a louça está suja, quando o chão está tudo sujo, você ainda não varreu aquele dia, e a pessoa vai falar, nossa cara, sua casa está igual a minha. Porque quando eu chego numa casa bagunçada, você já viu que a gente não olha para a bagunça da casa, quando você vai visitar alguém, não é? Aí a pessoa fala, não repara, pronto, acabou. Aí você fala assim, ó. Ou seja, nós perdemos os ambientes de simplicidade por bobeira. Às vezes você perdeu a oportunidade de servir pão com ovo, porque você está esperando o dia de ter dinheiro para comprar picanha. E sabe, só para encerrar, quando a gente saiu de Bertioga, quando nós comunicamos à igreja que nós íamos vir para Mogi, teve um cara, acho que minha esposa já contou isso aqui, teve um cara que esperou eu na ponta do altar, assim, a hora que eu desci da ponta do altar, ele chorava de soluçar. E eu falava, o que aconteceu, meu irmão? Ele, não pastor, é que eu não chamei vocês para jantar em casa. O cara estava 3 anos na igreja. Não, porque eu estava querendo, pastor, estava querendo comprar, estava querendo para esperar vocês, para chamar vocês para jantar. Agora é tarde demais. Falei, que nada, você não sabe nada, irmão, agora eu preciso de uma casa na praia. Então quando eu estiver em Mogi, você liga, eu venho. Não, mas agora você já não é mais meu pastor, agora meu pastor é outro, eu perdi o tempo de te honrar. Aí ele me deu um queijo, que ele tinha comprado antes para comer depois do culto. Ele falou, não pastor, não sei o que fazer, não leve esse queijo então. Sabe, às vezes nós perdemos momentos simples, porque estamos focados num tão majestoso que talvez nunca chegue. Então que nós possamos viver a simplicidade do Evangelho hoje, amém? Se coloque em pé para nós orarmos. Se quiser ficar sentado mesmo, ajoelhado, fica do jeito que você se sentir melhor. Mas que através de Cristo esse ambiente puro, simples e amável faça parte da nossa vida. Se você gosta de dar presente no Natal, aproveite essa oportunidade. Quem conhece minha mãe sabe, né? O pastor Daniel sabe disso. Minha mãe no Natal ela dá presente para todo mundo. Ela no aniversário ela não esquece aniversário de ninguém. Ela dá presente para todo mundo no aniversário. Ela ama isso. E é interessante que isso é a expressão de um coração grato. Então que você possa nessa manhã abençoar a vida de pessoas, orando. A gente acha que abençoar a vida de pessoas é só dinheiro, é só presente. Quantas pessoas eu já abençoei com uma oração? Ontem mesmo eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que pediu uma oração e ela foi curada. E ela falou, pastor, obrigado porque você orou. E eu sei que tem uma igreja orando por isso. Então às vezes nós abençoamos a vida de pessoas orando por elas. Mas a nossa mente complicada acha que a gente precisa dar um carro para abençoar a vida de pessoas. Não, a gente precisa dar o coração. Amém? Se você puder, diga para o Senhor, Senhor, eu quero voltar ao ambiente de pureza. Se um dia eu me perdi neste ambiente, eu me tornei impuro, eu me tornei, Senhor, ó Pai, insensível. Hoje eu decido, Senhor, voltar à pureza. Se o orgulho me tirou do jardim, se a soberba me tirou do jardim, eu quero voltar para o jardim, Senhor.